Oi, minha gente! Hoje é quinta-feira, véspera de sexta, sexta é Black Friday e hoje nós vamos iniciar a nossa jornada com o podcast falando com um amigo de muitos anos e que hoje tenho o prazer de entrevistá-lo no nosso Só Prosa Boa, Dr. Antônio Carlos, ex-presidente da OAB. Ele sempre está muito envolvido no movimento classista da Ordem dos Advogados do Brasil. Boa noite, meu amigo. Seja bem-vindo à Só Prosa Boa. Guilherme, boa noite. É um prazer estar participando com você aqui no Prosa Boa, né? Temos essa oportunidade de estarmos conversando um pouquinho, contando um pouquinho da nossa trajetória. Então, fico feliz pelo convite. E não é a primeira vez que nós dividimos o mesmo espaço em entrevista, porque o doutor, inclusive, me ajudou na apuração eleitoral, acho que nem 2022, por aí, sei lá. Foram mais de uma eleição, Guilherme. Mais de um episódio. Mais de um episódio. Vamos preparar para a gente fazer o próximo também. Às vezes fazer aqui no Prosa, né? Pois fazer é. uma mesa redonda e falar do resultado das eleições. Muito legal. Boa ideia, inclusive, essa. Conversando é que surgem as ideias. É verdade. Como que começou a sua história com o direito, doutor Antônio? Bom, a minha história com o direito foi meio que familiar. Eu tinha terminado o segundo grau, venho de uma família muito humilde, né? Pai paulista, mãe goiana, e meu tio, o irmão da minha mãe, era professor na faculdade de Direito, e foi onde eu vim para Jataí um ano antes, em 1994, no casamento desse tio, e ali despertou o interesse pelo direito, por incrível que pareça. E no ano seguinte eu retornei para nunca mais sair de Jataí em 1995, há 30 anos atrás. Caraca! E quando você já saiu do direito, você já decidiu que queria advogar? Ou não? Quando eu entrei no direito, imaturo ainda, aprendendo, né, e ali a gente vai construindo, né, o nosso perfil. E dentro da faculdade eu fui vendo que o que eu gostaria de fazer realmente era ser advogado. Tanto que nunca prestei um concurso público, porque nunca tive essa intenção. Quais foram os maiores desafios já no início da carreira? Você já decidiu a área que você queria advogar logo no começo, Tony, ou não? Quando a gente forma, que não tem uma base, né? Não tem um escritório, não tem um escritório familiar que te dá toda essa sustentação, acaba que a gente tem que abraçar muitos tipos de causas, né? Então, no início a gente foi pegando várias coisas, mas eu sempre, desde o início, sempre fui muito propenso para a área civil. E foi o seu início já? Também foi o meu início e depois ela foi se tornando o alvo principal, né, como é hoje. E falando como é hoje, você está hoje num prédio imponente, moderno, bonito, né? Trabalhou muito para chegar até onde você chegou, né? Bom, Guilherme, em agosto desse ano foram completados 25 anos de profissão, né? Então, assim, é uma trajetória, é uma construção de vida, né? E graças a Deus a gente conseguiu coroar com um prédio novo, moderno, arrojado, né? Um referencial hoje para a advocacia, para o direito em Jataí. Como que você enxerga a advocacia do modo geral? Porque, por exemplo, a gente escuta muito, e há muito tempo isso, não tem muito advogado, o mercado está saturado. Há muito tempo a gente escuta isso, existem muitos profissionais do direito. Como que você tem enxergado, e até pós-pandemia também, essa visão sua? Bom, essa frase a gente escuta já há muitos anos, né? E cada dia mais tem mais profissionais no mercado, né? O Brasil é um país que mais tem faculdade de direito do mundo, né? Proporcionalmente é muito grande. Então, consequentemente, nós temos um número de profissionais também muito grande. O mercado é muito desafiador, né? Acho que aqueles que já vêm de uma família do direito, com certeza tem uma facilidade maior de inserção no mercado de trabalho. Aqueles que não têm, tem que ter muita luta, perseverança, ter paciência para poder ir galgando aos poucos o seu espaço, né, com bom trabalho, com honestidade e com isso buscando o seu espaço. Que hora que você entrou na advocacia, na OAB, na política classista da ordem? Que você falou assim, não, agora eu preciso entrar. E como é que foi essa experiência quando você começou aí? Bom, Guilherme, eu acho que o Antônio Carlos e a instituição OAB sempre estiveram interligadas, né? Desde quando eu formei,
eu já comecei a ter participação ativa na OAB, né? Por meio das comissões, né? Na época eu participava da comissão de esportes, né? Participei por um bom tempo, comissões de evento. Logo que eu atingi a idade mínima para poder estar concorrendo aos pleitos das eleições da OAB, eu já comecei a participar diretamente, né? Então isso vem desde o início, né? Com as comissões, participei em comissões locais aqui, na época o presidente era o Dr. Francisco Chico Espeto, depois participei de comissões em Goiânia e chegou ao ponto que nós concorremos e comecei a participar das diretorias, da subseção, até chegar à presidência. E na presidência, o que você fez aí na gestão da OAB que você acha que mudou a instituição, que foi contribuição sua? Bom, a presidência da OAB, ela é um aprendizado muito grande, né? Presidir a OAB é um desafio, porque você está lidando com muitas pessoas, com muitos ideais diferentes, né? E quando eu assumi meu primeiro mandato, nós tínhamos um racha muito grande da advocacia aqui local, então foi um desafio muito grande esse trabalho de construção, de diálogo, de abertura para que todos os advogados pudessem estar participando ativamente. E nós fizemos isso no segundo mandato e hoje assim vejo que essa construção que nós iniciamos lá em 2016 está colhendo frutos hoje com o atual presidente. Qual foi o maior aprendizado desse período que você foi presidente da subseção? Eu considero que o maior aprendizado é saber conversar, conciliar, ouvir, para podermos implementar da melhor forma possível uma forma institucional de gerir a OAB, né? Aproximar a instituição das entidades públicas, né? Judiciário, executivo, legislativo, com o diálogo. E com isso nós conseguimos construir uma ponte e não um muro que pudesse fazer com que a OAB tivesse a importância que ela tem para a sociedade. E hoje o senhor está conselheiro seccional, é isso? Sim, hoje eu sou conselheiro seccional da OAB, já no segundo mandato, né, representando Jataí no estado de Goiás. Quais são os maiores desafios da advocacia? Como é estar à frente desse cargo? Bom, a advocacia ela é muito dinâmica, né? Então, você citou agora há pouco a pandemia. A pandemia foi um diferencial de mudança de paradigmas da advocacia. A exemplo, nós vínhamos de um processo físico e hoje vivemos um processo praticamente 100% digital, né? As audiências, tudo isso. Então, essa mudança, né? Hoje nós temos a inteligência artificial. Então, todos esses desafios fazem com que nós, como representantes da OAB, também nos preocupemos com os advogados de uma forma geral. E temos a questão das prerrogativas, que sempre são um norte que deve ser defendido, o direito do advogado de estar sendo representante do seu cliente nos órgãos públicos. Então, são desafios que ainda permanecem e que nós, como representantes da OAB, hoje como conselheiro seccional, devemos ter esse compromisso de assegurar que o advogado possa exercer de forma plena o seu jus postulante. Eu estava aqui e separei na hora da gente fazer umas perguntas, um assunto interessante que é o agro, né, Toninho? O agro ele está inserido na nossa região e o direito ele tem falado muito, né, desse assunto. E, inclusive, há essas especializações aí para o direito do agronegócio. Como que o crescimento do agro já está influenciando o trabalho jurídico? Bom, o agro é uma construção de muitos anos aqui em Jataí e que hoje, né, há alguns anos, acaba que o produtor rural também teve que se profissionalizar, né? Não existe mais aquela agricultura rudimentar. Por quê? Porque hoje as ferramentas de trabalho hoje são modernas e da mesma forma as questões dos direitos ligados diretamente ao agro.
como muito em voga hoje, o crédito rural, renegociações de litígios financeiros, recuperação judicial, regularização fundiária, a questão ambiental, e são um marco regulatório que entra no núcleo desse agronegócio, né? A questão da industrialização do trabalho do trabalhador. Então, todas essas situações influencia muito o trabalho jurídico prestado pela advocacia. O seu em específico também? Com certeza. Nós temos a maior parte da nossa atuação, embora sejamos um advogado civilista, processualista, mas o nosso maior nicho de trabalho hoje, com certeza, é no agro, né? Então, nós defendemos os produtores rurais, defendemos algumas empresas que vendem insumos agrícolas para os produtores rurais. Então, envolve toda uma gama de negociações, de contratos, de renegociações de dívidas, principalmente a título de exemplo, nesses 2 últimos anos, que de uma certa forma a agricultura tem enfrentado uma certa dificuldade, com dificuldade de acesso ao crédito, juro alto, endividamento, e isso reflete diretamente no trabalho que nós exercemos na defesa dos produtores rurais e das empresas de insumos agrícolas. De quando você começou até hoje, mudou muita coisa na advocacia, no direito? Acho que vocês têm que ficar sempre atualizando, porque tem essas atualizações, mas o jeito de atender, o jeito de atender o cliente, mudou muito ali? Mudou muito, mudou bastante. Vamos começar pelas leis, né? Desde quando eu me formei para hoje, nós já temos um novo Código Civil, de 2002, nós tivemos um novo Código de Processo Civil, de 2015, então por aí você vê que já houve toda uma mudança de legislação nessa área que nós trabalhamos, né? No agro, existem diversas leis infraconstitucionais, né, que vem regulamentando, então existe uma mudança constante de leis e que a gente tem que estar sempre acompanhando, sempre estando atualizado para poder entregar o melhor trabalho para o nosso cliente. E como você perguntou, Guilherme, realmente uma mudança de comparação muito enorme, né? De como há 20 anos atrás você atendia um cliente e como é hoje, né? Hoje as coisas, assim, considero que é mais profissionalizada. Existe a questão da era digital, você pode atender o cliente em qualquer lugar do Brasil. Você pode ter um cliente lá em Goiânia, lá em São Paulo, lá em Manaus. Você atende ele de forma virtual, coisas que há 20, 25 anos atrás nem se sonhava, na verdade. Não vou nem dizer que era impossível, você nem sonhava que poderia fazer isso. E hoje se tornou uma rotina, se tornou uma coisa normal, você fazer reuniões por videoconferência, não precisa estar todo mundo sentado numa mesma mesa, e isso, com certeza, faz parte do avanço da tecnologia. Vamos falar um pouquinho de vida pessoal, que eu vi lá no seu feed, no Instagram, que você colocou lá, que conhece mais de 25 países. Lembra do primeiro? Lembro. Você foi para onde? Bom, o primeiro que eu foi no Paraguai. Acho que a grande maioria, né? Mas assim, eu fui nas fronteiras, né? Do Paraguai, foi a primeira viagem, mas eu fui de carro. Você foi dirigindo até lá? Fui dirigindo até lá, em Foz do Iguaçu, na época. Mas o primeiro, assim, que eu posso considerar que foi uma viagem, né? Que foi de avião e tal, foi para Santiago, no Chile. E algumas cidades, né? Do Chile. Então, foi a primeira viagem. Qual que mais marcou? Guilherme, eu costumo dizer que quando você viaja para fora, cada país que você vai tem a sua cultura, tem o seu jeito, tem as suas peculiaridades. Então, é difícil você dizer que só um país te marcou, porque cada lugar que você vai tem alguma coisa que te marca, que te guarda, assim, a lembrança. Então, assim, é difícil, diante de 25 países, você dizer que um país só te marcou. Acho que... todos marcaram de um jeito. De uma forma, né? Vamos dizer assim, vamos pegar aqui a título de exemplo, aqui na América do Sul, um país que eu gosto muito, o Peru. A comida muito boa, uma das melhores comidas que eu considero aqui da América do Sul. Lugares bonitos, fantásticos, né? Como o próprio Machu Picchu.
Aí você vai na Europa, né? Cada país tem a sua peculiaridade, mas, por exemplo, a região norte da Itália, da região da Toscana, é um lugar maravilhoso, muito lindo. Aí você vai para a Ásia, a Tailândia, lugar místico, né? Então, assim, é difícil a gente dizer um lugar só. Cada lugar traz algo diferente, algo especial, né? Jerusalém, né? Um lugar que te remonta à história, né? Da religião, né? Ali estando concentrados os cristãos, os muçulmanos, os judeus, né? Então é bastante interessante você ter essa oportunidade de conhecer e vivenciar ali o que aquelas pessoas vivem em diversas regiões do mundo. Como viajar muda a sua forma de trabalhar e enxergar a vida, Tony? Olha, a viajar é um momento de você estar conhecendo novas culturas, novas pessoas, novas formas das pessoas viverem, né? E isso acho que a gente tem que estar sempre agregando para o nosso conhecimento, para que possamos trazer uma transformação na nossa vida, né? Para que a gente possa fazer com que esses aprendizados sirvam como meios de nós colocarmos em prática aquilo que vivemos no nosso dia a dia, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho. E existe algum lugar no mundo que transformou a sua maneira de pensar? Bom, ou te fez uma grande reflexão? Talvez quando eu estive em Israel, em Jerusalém, que você visita, né, a cidade antiga de Jerusalém, assim, te faz refletir bastante o seu sentido de vida, sua história, né? Saber que ali passou a história onde nasceu o cristianismo, né? Jesus. Então, foi um local que me fez pensar bastante, refletir bastante sobre a vida. Muito bem. Hoje, recebendo o amigo, Dr. Antônio Carlos Barbosa, ele que é advogado, tem uma história bonita de serviço não só à advocacia, mas também à OAB e também de serviço à sociedade jataiense, né? Dr. Antônio Carlos Barbosa é um patrimônio já nosso de Jataí, muito conhecido, diga-se de passagem. O que ainda falta ser realizado na sua carreira? Falando agora de futuro, doutor. A palavra realizar, Guilherme, pode-se dizer que virar um legado, né? Depois de um certo ponto, a carreira deixa de ser só uma trajetória e vira um rastro, né? Legados comuns em que a gente já construiu, né? Então a gente tem esse compromisso de formar pessoas, não só treinar, mas criar advogados melhores, deixar uma cultura de escritório que continue viva, sem depender da presença diária. Então, assim, depois de muito tempo de trabalho, a gente tem que ter em mente pessoas, a questão da humanização, e podemos, com isso, dar continuidade ao trabalho que já desenvolvemos aí há mais de 25 anos na advocacia. Você é feliz por ser advogado, ter escolhido essa profissão? Você acha que você escolheu certo? Guilherme, acho que eu não poderia ter escolhido outra profissão na minha vida. Venho de uma família muito humilde, né? Meus pais não têm formação acadêmica. Fui o primeiro a formar na família do meu pai. Então, assim, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa realizada na minha profissão, porque consegui grande parte das coisas que eu tenho por meio da advocacia, né? Consegui o meu espaço dentro da instituição que eu represento. É respeitado? Né? Então, espero que eu seja respeitado. Não é. Então, escutar isso, né? Que nós temos esse respeito e credibilidade com as pessoas, com a sociedade, com certeza pode-se dizer que é um legado, é uma realização.
E para o futuro, o que você acha que vai acontecer com a advocacia? Você acha que o advogado sai de cena ou nunca vai sair de cena, Toninho? Guilherme, uma pergunta que eu te faço. Os conflitos vão acabar? Vai só aumentando. Então, enquanto houver conflitos de interesses, haverá necessidade de um advogado para demandar ou conciliar. Hoje, nós trabalhamos muito com a conciliação. O próprio Código de Processo Civil de 2015, ele traz esse propósito, né, de conciliar para diminuir as demandas, né, porque nós temos um número de processos muito grandes, e principalmente processos do poder público, que é o maior demandante. Então, o advogado nunca vai deixar de existir. Estou aqui com alguns parceiros nossos, quero aproveitar para agradecer, são parceiros aqui do Prosa, e ao Rede Telecom é a nossa internet que chega longe, 1000 mega de internet, o último dia para você comprar o seu pacote ou fazer o upgrade na sua conta, viu? Agradecer o Frutos da Terra, do campo para a mesa, e o Frutos da Terra inaugurou o Mango Pepper. Esse nome é diferente, é importante, né, Toninho? Mango Pepper. Eu vi na propaganda no Instagram, achei interessante. Eles quiseram fazer um ceviche de manga, acho que é isso, né? E aí acabaram fazendo uma coisa bem diferente. Eles até fazem o formato da manga como se fosse um espaguete, aí tem os temperos e são uma delícia. Depois se você tiver a oportunidade, vai experimentar. Já está funcionando. Está funcionando aqui na esquina do Vilelão. Ficou bem bacana. legal, bem clean. Então você que está aí assistindo a gente pode aproveitar e experimentar um Mango Pepper. Tem também ali o espetinho do Zequinha, uma delícia, o Hotel Termas, bom sucesso. Sou cliente lá. Do Zequinha ou do Termas? Do Zequinha. E do Termas também. Do Termas também. O Zequinha, você comeu panelinha lá no Zequinha? Já, claro. Ah, não, gente, é só eu vou terminar esse ano sem comer a panelinha do Zequinha. Não, mas ainda dá tempo. Dá tempo. Ainda tem um mês. Um abraço a toda a equipe lá. Pensa no lugar bom. Eu gosto muito de fígado acebolado. Lá eu sei que tem um gostoso. Lá do espetinho do Zequinha. Um abraço também à melhor pizza de Jataí, Coliseu Pizzaria. Obrigado pela parceria, pela amizade. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Cláudio. Obrigado, pessoal do Coliseu Pizzaria. Agradecer também a Blitz Boutique, que está aí com a gente nos apoiando. Obrigado, Beto. Obrigado, equipe da Blitz. Obrigado pelo carinho. Sempre tem a Torres Engenharia, do Lucas Torres. É aquele que vai cuidar do seu projeto desde o começo até o final. Então você segue o Instagram da Torres Engenharia, nosso parceiro também, aqui no Só Prosa Boa. Olha que pizza boa, Toninho, olha lá. Já deu até fome, né, Guilherme? Que é isso? Gente, é Brasil, boa, Toninho. Que é isso? Ó, e a gente... pega lá aí pra mim. E a gente vai seguindo aqui, claro, sempre com os nossos patrocinadores, apoiadores do Só Prosa Boa, que estão com a gente aqui. Obrigado pelo carinho e pela audiência, sempre você que está no YouTube e também no Spotify. Esse episódio nosso depois ele sobe para o Spotify. Bacana. E aí a gente vai aí também dando carona e conversando com as pessoas sobre isso. Obrigado pelo carinho e pela audiência. A gente está aqui no Só Prosa Boa, recebendo hoje o advogado Dr. Antônio Carlos Barbosa, ele que é ex-diretor e também ele foi ex-presidente da OAB e hoje está no Conselho Seccional Goiano, ajudando essa gestão. Como é que você está vendo aí esse cenário da advocacia no estado de Goiás? Melhorou muito a OAB no geral, doutor Antônio? Eu considero que sim, Guilherme, porque assim, a OAB tem uma forma de trabalhar bastante aberta de diálogo, né, com os poderes constituídos, principalmente o judiciário e o executivo. E isso faz com que facilite essa conversa, esse diálogo, para que isso influencie de forma positiva para que os advogados possam exercer o seu labor. A exemplo, né, uma grande conquista, né, recente da advocacia, principalmente a advocacia dativa, que é aqueles advogados que prestam serviço para pessoas carentes, né, e que tem o seu salário, o seu pagamento, né, vindo do Estado. Nós tínhamos um passivo muito grande, de mais de 20 milhões, e isso começou a ser trabalhado na época do presidente Lúcio Flávio para poder ir diminuindo esses valores, e na presidência do Dr. Rafael Lara, esses valores hoje estão praticamente zerados. Recente agora foi firmado um novo convênio, uma nova parceria com o Estado de Goiás, com o governador do Estado, na qual houve uma adesão, né, da advocacia para que pudesse
estar se sanando, estancando todo esse passivo de anos dos colegas que trabalharam e estavam demorando muito para receber. Então, nós temos hoje uma perspectiva de que o advogado vai prestar esse serviço para pessoas de baixa renda, pessoas pobres, e que num prazo máximo de 2, 3 meses já esteja recebendo por esse trabalho. E isso é uma conquista histórica muito mesmo, grande e histórica para a advocacia goiana. Quando a gente olha para essa trajetória sua, de muito sucesso, né, de uma história carregada também de muita doação, eu queria que você desse um conselho. O que você diria para os jovens que estão começando agora? Bom, Guilherme, é uma pergunta bastante interessante, né? Porque a advocacia jovem é um desafio muito grande, né? O que a gente pode desejar, né? E aconselhar? Que o advogado aprenda o básico, né? Que ele possa sonhar, que ele possa dominar o processo, os prazos, os ritos, as provas que convencem o juiz, uma petição clara, tenha postura, tenha ética e tenha, principalmente, perseverança, paciência, porque todo início de carreira não é fácil. Então, não pode desistir num primeiro momento, na primeira porta que se fecha. É necessário ter essa paciência para ir construindo aos poucos, né? Mantendo-se perseverante e que tenho certeza que aqueles que agirem desta forma terá grande chance de ter sucesso na sua advocacia com os anos, né? Ninguém consegue, são raros e poucos os que conseguem com pouco tempo de profissão se sobressair, né? Isso não só na advocacia, mas em quase todas as profissões é dessa forma. Tony, e para a vida, assim, por exemplo, a gente sabe dessa sua história toda de dedicação. Tem conselho para a vida, no geral? Você fala assim, não, eu acho que você não pode desistir dos seus sonhos. Tem isso também? Bom, Guilherme, a gente tem que sempre estar sonhando, não é verdade? Porque se nós pararmos de sonhar, a nossa vida perde o sentido, né? Então, sim, a gente tem que ter sonhos, tem que ter objetivos, traçar estratégias, aquilo que você deseja, aquilo que você quer alcançar, aquilo que você sonha fazer, seja no campo profissional, seja no campo pessoal, né? Como você mencionou aqui sobre as viagens, né? Planejar, né? Se você tem um sonho de fazer uma viagem, você sonhava tudo é planejamento. Sonhava, talvez nem tanto como você realizou, como já realizei, e que pretendo realizar muito mais, né? Com certeza. Aumentar essa lista aí. Quem sabe a gente consegue pelo menos dobrar essa lista aí, né, Guilherme? São sonhos e que a gente tem que continuar planejando para executar esses sonhos. E eu queria aproveitar para deixar você à vontade, né? Eu acho que a gente precisa desse tempo. Acho que a ideia é ter uma prosa boa, leve, tranquila. Tem aí uma jornada muito bonita sua de construção. Você teve alguma história assim inusitada, Toninho, ou engraçada na hora de atender um cliente que você consegue lembrar ou não vem na cabeça agora? Olha, Guilherme, vou contar uma história que foi... Hoje a gente acha engraçado, no momento não foi muito não, foi um meio tenso, né? Tinha recém-formado, né? Trabalhava num escritório de advocacia e o escritório entrou com um processo de busca e apreensão de um veículo. Na época era uma caminhonete, uma D20 na época, né? E nós localizamos essa caminhonete, ela estava em Ituiutaba na época. Isso há mais de 20 anos, Guilherme. E saiu o mandado, né? Fazia a carta precatória, levava em mãos, protocolava lá no fórum de Ituiutaba. Saiu o mandado, o oficial de justiça ia cumprir para poder fazer a busca e apreensão daquele veículo, né? E a gente, recém-formado, foi lá para acompanhar a diligência, né? Lá em outra cidade, naquela época, mais de 20 anos atrás. E aí nós fomos achar essa caminhonete, já era tarde da noite, umas 9 horas da noite,
E assim, e foi muito tenso, porque o rapaz que estava com o veículo ficou muito nervoso, estava armado. Misericórdia. E aí teve que chamar a polícia, e assim, no momento eu fiquei bastante apreensivo, acho que foi um dos momentos mais apreensivos que eu tive, né, profissionalmente, muito inexperiente ainda na época, né? E eu me recordo que foi bastante tenso, teve que chamar, né, como eu disse, chamar a polícia e tal. E aí eu lembro que nós tínhamos até, quando estava no hotel, hospedado lá, e aí, na hora que terminou, né, que realmente apreendeu o veículo, que entregou para nós, e o cliente também estava acompanhando junto, né, eu lembro que eu olhei para ele olhou para mim e falou assim, vamos embora. E já era uma meia-noite. Misericórdia, agora vamos embora. Nós já montamos, se saiu de lá, nós já pegou a estrada e ó, foi amanhecer aqui no Jataí. Não quero mais, não quero de jeito nenhum. Depois disso, eu não acompanho diligência assim mais. E você tem muito cliente que vira amigo, né, Toninho? Não, com certeza. A maioria, né? Muitos viram amigos pessoais, né? Que a gente frequenta a casa, eles frequentam a nossa casa. Isso é bom, né? Essa proximidade, essa questão de reconhecimento, não só da questão profissional, mas também da amizade, do pessoal, né? Que mensagem final você gostaria de deixar para quem está nos assistindo? Dizer que o Antônio Carlos é alguém que fez da advocacia uma forma de servir e fez da vida institucional da OAB um jeito de devolver à classe aquilo que a profissão lhe deu. Por trás de tudo isso segue um homem do interior, firme, humano, leal e trabalhador, que ainda tem sonhos, tem objetivos e que busca, né, dar o melhor de si na sua profissão para garantir os direitos dos seus clientes, com respeito, com ética, que eu acho que são princípios que norteiam a nossa vida e com certeza esse respeito que você diz que nós temos e que a gente fica feliz de saber que as pessoas têm isso por nós, com certeza parte principalmente desses princípios que nós temos, né, de ética, de respeitar as pessoas, de ter o diálogo, e isso acho que é um ponto primordial, importante na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. Como que as pessoas acham o senhor pelas redes sociais? Eles querem seguir, conhecer um pouco mais da história, do trabalho? Bom, nós temos o Instagram, né, que é o @Antônio_Barbosa _advogados, né? Lá tem um pouco do nosso trabalho e podem também tirar qualquer dúvidas, nós também estamos à disposição. E a gente fica, né, grato pela participação e fica também à disposição dos ouvintes. Tá certo, quero te agradecer. Muito obrigado por essa prosa, por essa oportunidade de te ouvir. É importante muito a gente trazer as pessoas aqui que têm contribuição com a nossa sociedade e estão aí nos ajudando nessa construção. Obrigado, viu, doutor Antônio Carlos Barbosa? Eu que agradeço, Guilherme, pela oportunidade. Foi um prazer de estar aqui com você. Eu nem sei quantas câmeras tem aqui. Essa é a sua. Essa você brilha. Então, agradecer a todos essa oportunidade, né? Essa cidade de Jataí que me acolheu em agosto de 95, há mais de 30 anos, e que é a cidade que eu escolhi de coração e que hoje é a minha cidade. Sou um cidadão jataiense nato, tenho título, então posso dizer que eu sou um cidadão jataiense, além de ser também de coração. Então, só tenho a agradecer muito, imensamente, todo o carinho que tenho das pessoas que moram aqui, que me receberam e que me abraçaram e que, graças a Deus, aqui eu construí a minha vida. Um abraço para o senhor, sucesso. Eu que agradeço, Guilherme, e desejo igualmente sucesso para você. Um forte abraço a todos. Daqui a pouco eu volto com mais um Só Prosa Boa. Beijo no seu coração, só compra mais pipoca aí e vem assistir a gente.